Graça e paz a vocês. Temos aqui, nossos avisos, na verdade, eles estão no boletim, mas temos alguns avisos. Vocês devem estar notando aqui uma novidade, é o QR Code que está aqui à minha direita. Ele serve para que você escaneie com seu celular e possa entrar diretamente na página da igreja, que está recebendo hoje uma inauguração aí. Ela tem algumas ferramentas interessantes para vocês. Vocês vão acessar muitos conteúdos da igreja e vão também poder fazer, através da página, lá conexões para dízimos, ofertas, etc. Quais são os avisos que nós temos aqui no nosso boletim? Os de sempre, né? Aqueles sobre o coronavírus e tal, sobre o funcionamento da igreja nesse período, e temos também nota dos pastores e presbíteros. Irmãos, os pastores e presbíteros estão à disposição dos irmãos que necessitarem de aconselhamento, orações ou visitas. Assim, aquele que tiver necessidade e o desejo de conversar, pode ligar para agendamento com o mesmo ou conversar por telefone. Os PGs também estão suspensos e funcionando como já estavam. O Ministério de Ação Social está à disposição daqueles que têm necessidade, que não podem sair de casa, que não tem outra pessoa que possa fazer isso por você. O Ministério de Ação Social está disponível para comprar alguma coisa na farmácia, algum item que você realmente necessite, né, que precise ser comprado no supermercado e tal. Enfermos, nós temos o senhor José Rodrigues, o Elias, irmão da Sandra Hardman, Ilza Lobo, Suzane, amiga do irmão Daniel Cortes, a irmã Remédios, Tatiane Ferreira, irmã da Viviane Ramos, e a irmã Madalena, né? Oramos pela saúde dela também. Oramos também pela situação mundial de insegurança diante da proliferação do coronavírus. Temos aniversariantes essa semana: Sérgio Maria Moreira Rega, Júlia Martins Ferrares, Andressa Rabelo de Moraes, Luiz Carlos Alves Neto, Larissa Manrique Ribeiro, Maria Liz Antunes Góes, Heitor Alexandre de Paiva Doca, eu, Paulo César Menezes, Bruna Menezes, Lucas Matos, Ana Luísa Cardoso Rosa, Clécia Alves de Souza, Edilene Aguilera Machado, Leia Gomes Alves, Carlos Felipe Souza, Daniel Alves Pinto, Roberto Nonato Macedo de Brito e Mariana Brandão de Almeida. Bem, esses são resumidamente nossos avisos. Gostaria de orar com vocês. Santo e bendito Deus, obrigado, Senhor, por mais um domingo, por mais uma manhã que o Senhor nos permite, de alguma forma, estarmos juntos, mesmo que diante de uma tela aí na internet, no celular, que o Senhor providenciou para que possamos driblar essa situação de isolamento e, de alguma forma, nos sentirmos um pouco mais aproximados dos irmãos. Abençoa esse momento que nós teremos agora, sobre o conhecimento da Tua bendita pessoa, sobre o conhecimento da Tua bendita vontade. Que o Senhor nos abençoe no sentido de fazer-nos compreender a necessidade e a urgência de conhecermos ao Senhor. Tem misericórdia de nós durante esse período de isolamento, cuida do Brasil, cuida dos nossos governantes, cuida dos doentes, daqueles que vão ficar doentes, cuida dos familiares de todos, faz com que as pessoas se protejam o melhor que puderem dessa doença. Cuida dos médicos também, daqueles que estão na linha de frente, que estão mais suscetíveis aos contágios e às enfermidades. Cuida dos nossos governantes para que eles tomem as decisões mais corretas e mais sábias, para que o povo não sofra por causa de suas decisões. Essa é a nossa oração. E eu espero, Senhor, e peço que sejam aceitas as palavras da minha boca perante Tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu.
É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso tema, que é o conhecimento de Deus. Quão grande és tu? Essa é a aula número 10 daqui da classe do templo. Os objetivos dessa aula são basicamente conhecermos a importância de conhecer a Deus, desejarmos conhecer mais a Deus. A soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Portanto, esse é o tema da nossa aula, o conhecimento de Deus. Quando Calvino ele faz essa jogada de colocar o conhecimento de Deus e o nosso próprio conhecimento, o conhecimento de nós mesmos, acerca de nós, dentro de o mesmo pacote de importância, ele coloca dizendo que um é consequência do outro e que eles são tão interligados que é muito difícil de dizer quem é causa e quem é consequência. O que ele termina dizendo é o seguinte, é que o homem, quando ele está diante da majestade de Deus, ele se reconhece como miserável. Se o homem partir do estudo de si mesmo, ele pode entender, diante da sua miséria, que Deus é soberano e majestade sobre todas as coisas. Se ele partir do estudo de Deus, ele vai olhar para si e vai entender que ele é um miserável pecador, merecedor da morte, do inferno e de todas as desgraças. Bem, mas o conhecimento de Deus é algo que se busca e que se consegue através da piedade, da fé e da reverência. Piedade é, na verdade, a fé associada com o amor de Deus e com a reverência. Como é que acontece isso? Hábitos piedosos. Hábitos piedosos são leitura da palavra de Deus, são estudo das boas doutrinas acerca de Deus, a meditação na sua palavra. Lembra do Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que ele tem prazer nisso. Isso é piedade. Ser piedoso é ter bons hábitos espirituais, oração, meditação, leitura. E Deus colocou sempre em qualquer ser humano, né, todo e cada ser humano tem uma semente do conhecimento de Deus implantada dentro da sua própria mente. Como diz o Defoe, né, já vem na BIOS ali, já vem no nosso programa, saber que existe um Deus. Isso tudo é proclamado, inclusive, pela criação. Como assim? Ora, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas essa evidência que Deus colocou na natureza, que colocou na criação, sobre a sua própria existência, sobre os seus próprios atributos, ficou obscurecido, ficou corrompido pela ignorância e pelo pecado. Como assim pela ignorância? Pela ignorância, vamos ver. Lembra de Juízes 2, capítulo 2, né, quando a primeira geração de israelitas que nasceu dentro da terra prometida era uma geração que não conhecia a Deus e não conhecia o que ele tinha feito por Israel. Por que não conhecia? Porque eles eram ignorantes a respeito de Deus. Eles não receberam informações a respeito de Deus. Seus pais negligenciaram as informações que eles deveriam ter recebido. Então, faltou-lhes informação a respeito de Deus. Eles eram ignorantes a respeito do conhecimento de Deus. E o pecado, ele deturpa um conhecimento que você tem a respeito de Deus. Inclusive, esse conhecimento que vem da natureza. Por isso, o conhecimento seguro a respeito de Deus, ele está na Escritura. Calvino diz também,
nem podemos aspirar a ele com seriedade antes que tenhamos começado a descontentar-nos de nós mesmos. Não dá para você ter um desejo por conhecer a Deus de verdade enquanto você se achar suficiente. Enquanto você achar que você se basta, que aquilo que você entende, que você consegue julgar do mundo, que o conhecimento que você tem, ele é perfeito e ótimo, enquanto você pensar assim, você não vai conseguir nem sequer desejar conhecer a Deus. Pelo conhecimento de si mesmo, cada um não é apenas aguilhoado a buscar a Deus, mas até como que conduzido pela mão a achá-lo. Quando você se conhecer de verdade, que você entender a miséria que você está colocado, o poço de lama que é o seu destino, que é o seu presente, inclusive, a sua situação de desgraça por causa do pecado, você vai entender que você precisa de Deus e você precisa conhecê-lo. Sempre a nós mesmos nos parecemos justos, íntegros e sábios e santos, a menos que, em virtude de provas evidentes, sejamos convencidos da nossa injustiça, indignidade, incipiência e depravação. Eu já conversei com muita gente sobre essas questões, né, de depravação. E a primeira reação das pessoas geralmente é algo parecido com isso. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou alguém que eu não faço mal a ninguém. Eu sou justo no que eu consigo ser. As minhas relações, eu sempre respeito as pessoas, eu pago o que é devido, eu não defraudo ninguém. Pois é. Se você... E isso é uma coisa difícil de fazer, né, de você tomar essa iniciativa. Mas qualquer pessoa com um pouquinho de sinceridade e uma Bíblia aberta, ela vai ver o quanto ela é depravada, o quanto lhe falta para chegar ao nível de perfeição que Deus espera. Então, se você quer entender como está patente a injustiça, a indignidade, a incipiência, a depravação do seu coração, procure na Escritura. Por outro lado, é notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo até que haja antes contemplado a face de Deus e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. É isso, você precisa de um paradigma. Qual é o paradigma de justiça, de verdade, de retidão? O Senhor. Então, você contemplando a face do Senhor, você vai ver o quão indigno, miserável e torto você é. Arthur W. Pink, o tema aqui nessa citação é outro, né, é oração, mas ele leva a gente para um ponto muito interessante. A oração foi planejada por Deus para nos humilhar. A oração autêntica consiste em chegarmos à presença de Deus, tendo consciência de sua sublime majestade, o que produz em nós o reconhecimento de nossa insignificância e indignidade. O homem não é jamais tangido e afetado suficientemente pelo senso de sua indignidade, senão depois de comparar-se com a majestade de Deus. Então, pense nisso. O soberano Rei do universo, a majestade sobre todas as coisas é a perfeição que você tem que atingir. Você está muito longe disso. Então, não se ache justo, não se ache correto, não se ache bom. Você não é. Examine seu coração. E se você quiser algo para lhe ajudar a fazer esse exame, use a Escritura. O propósito do conhecimento de Deus, para que nós o buscamos? Primeira coisa, a gente precisa entender quais são os efeitos da falta desse conhecimento. A falta do conhecimento de Deus nos coloca numa situação em que a gente fica dependendo de uma teologia que é insuficiente. Que teologia insuficiente? A teologia da glória, a teologia natural. Que é essa? Os céus proclamam a glória de Deus. A natureza está aqui nos dizendo muitas coisas sobre Deus o tempo inteiro. Mas é isso que a natureza diz. Não é suficiente para aquilo que a gente precisa. Não resolve o nosso problema. Porque o homem, diante dessa revelação que está na natureza,
ele está cego, ele não consegue enxergar o que a natureza está demonstrando para ele o tempo inteiro. Tanto é que o homem faz confusão entre criatura e criador. Veja o que diz Romanos, abre a sua Bíblia, por favor. Em Romanos 1. Eita, que agora eu pulei. Que em Romanos 1, de 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si. E aí, mais adiante, ele diz aqui, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, essa consciência que está em todos os homens, de que existe Deus e que esse mundo foi criado por alguém, o homem cego pelo pecado, com dificuldade de perceber as coisas que estão claras na sua frente, segundo Paulo nos apresenta aqui, as coisas foram feitas de forma clara, mas só que o homem cego pelo pecado, ele termina mudando o foco, ele sai do Criador, porque ele não consegue entender o Criador, ele sabe que existe um Criador, mas ele não consegue compreendê-lo, e aí ele começa a adorar a criatura, adora o sol, adora o universo, adora a natureza, adora um jacaré, adora um leão, qualquer coisa desse tipo. Essa confusão entre criatura e criador, ela começa a gerar superstições e filosofias. Superstições são todos os tipos de credos, né, que a gente tem espalhados pelo mundo, e as filosofias tentando explicar as coisas de modo supostamente racional. Elas dão origem também às abominações das religiões humanas. Veja só, o homem, segundo Paulo nos diz, por causa dessa revelação, ele já é indesculpável. Então, essa teologia da glória, a teologia natural, ela é suficiente para condenar o homem. Porque, a partir do momento que o homem ele tem essa revelação de Deus, e ele não adora a Deus como ele tem que ser adorado, ele passa a ter uma culpa que ele não consegue tirar mais de si. Nós temos, em vários momentos da história, desde dilúvio, Sodoma e Gomorra, cativeiro babilônico. A gente vê aqui agora, por exemplo, todas as desgraças que acontecem na humanidade, terremotos, enchentes, tsunamis, furacões, epidemias. Todas essas coisas são prelúdio daquilo que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Veja o que diz em 2 Tessalonicenses 1, da segunda metade do versículo 7 ao versículo 8. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Veja só, são duas classes de pessoas. Aqueles que não conhecem e aqueles que, tendo conhecimento do Evangelho, não obedecem ao Evangelho. Essas duas classes de pessoas, o Senhor virá para tomar vingança contra eles. Então, tudo o que a gente vê de mal acontecendo no mundo hoje é amostra grátis daquilo que vai acontecer no futuro.
Deus tem revelado claramente a sua existência a toda criatura na terra. Todas as pessoas sabem que ele existe, quer admitam isso ou não. O conhecimento de Deus, de tal modo, se revelou em toda a obra da criação do mundo e cada dia nitidamente se manifesta que eles, os homens, não podem abrir os olhos sem se verem forçados a contemplá-lo. Não há nenhuma nação tão bárbara, nenhum povo tão selvagem, no qual não esteja profundamente arraigada essa convicção. Deus existe. Aliás, até a própria idolatria é ampla evidência dessa noção. Nossa mente não pode apreender a Deus sem que lhe renda alguma expressão cultural. Se, de alguma forma, as pessoas compreendem que existe um Criador, se elas compreendem que há algo maior nesse universo, elas imediatamente passam a render culto a essa força, a essa pessoa, a essa coisa que elas julgam ser a coisa maior. Lutero diz o seguinte para a gente: há uma impressionante confusão de religiões e de formas de culto religioso no mundo. Isso surgiu porque todas procederam sem a palavra de Deus, de acordo com a opinião do seu próprio coração. Deus não quer ser adorado de nenhuma forma, senão daquela que ele mesmo prescreveu. Essa última parte está mais relacionada ao culto, mas isto surgiu porque todas procederam sem a palavra de Deus. Então, se não é pela revelação de Deus, é errado, porque o erro está instalado no coração do homem. O coração do homem sempre vai se inclinar para fazer algo que o homem quer fazer para se agradar. O Deus que está sendo cultuado pelo coração do homem é sempre o próprio homem. Em todas as suas obras, uma a uma, imprimiu marcas inconfundíveis de sua glória, na verdade tão claras e notórias que, por mais brutais e obtusos que sejam os homens, tolhida lhes é a alegação de ignorância. Então, o propósito desse conhecimento é induzir o homem ao temor e à reverência de Deus. Para isso, nós buscamos e nós precisamos do conhecimento de Deus, para que nós sejamos induzidos a temê-lo e a reverenciá-lo, a aprender a buscar nele todo o bem, a acreditar a ele tudo e a fazer tudo para agradá-lo. Isso sempre me lembra o porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Nos ensina também o conhecimento de Deus a desesperar dos homens, a desesperar das coisas, dos bens, e a esperar no Senhor, a ter nossa esperança somente nele. E sobre o temor do Senhor, isso aqui também Calvino nos traz essa noção, que quem teme a Deus, quem conhece a Deus deve temê-lo, e quem teme a ele teme ofendê-lo mais do que a própria morte. E ainda que não houvesse inferno, nós tremeríamos diante da ideia de ofendê-lo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você já nasceu de novo, se você foi alcançado pela graça misericordiosa do nosso Senhor Jesus Cristo, foi regenerado, tirado, arrancado do lamaçal que você estava e que você queria ficar lá. Para você não existe inferno. Mas você treme diante da possibilidade de ofender a Deus? Temos um Deus que se revela. Agostinho, lá no V século, já dizia isso. Não existe escada alguma entre as realidades humanas e as coisas divinas, de modo que o homem, por seu próprio esforço, pudesse se elevar da vida terrestre. Significa o seguinte: tem um abismo tão grande entre a realidade de quem é Deus e a realidade de quem nós somos, das coisas celestiais e das coisas desse pequeno mundo em que a gente está imerso, que é impossível que a gente chegue até lá pelo nosso próprio esforço. Segundo C.S. Lewis, já 1500 anos depois disso aí, ele diz o seguinte: quando se trata do conhecimento de Deus, a iniciativa cabe inteiramente a Ele.
Se ele não se revelar, nada do que você fizer o capacitará a encontrá-lo. Não é possível nenhum conhecimento de Deus a menos que proceda dele. Ele é a fonte de todo conhecimento, e em particular do conhecimento dele. O conhecimento de Deus só é possível em virtude da autorrevelação de Deus. Então, Deus tem que se revelar. A Confissão de Fé Batista, de 1689, é um documento reformado, ele diz o seguinte: a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar o conhecimento de Deus e de sua vontade, que é necessário para a salvação. Por isso, em diversos tempos e por diferentes modos, o Senhor foi servido revelar-se a si mesmo e declarar a sua vontade à igreja. E para melhor preservação e propagação da verdade e o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer escrever por completo esse conhecimento de Deus e revelação de sua vontade necessários à salvação, o que torna a Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revelava a sua vontade a seu povo. A Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível do conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. Então, por isso que os reformadores gritavam, e até hoje nós ecoamos esse grito, sola Escritura. Porque ela tem uma superioridade revelacional. De onde vem isso? Ela é a palavra de Deus revelada e escrita. Então, ela foi revelada aos homens por várias maneiras, de várias formas, né, e foi registrada. Ela contém o verdadeiro conhecimento de Deus. E aqui eu falo contém porque existe mais conhecimento de Deus, né, que não está revelado. Porque aqui é exatamente o conhecimento de Deus que nós necessitamos para a nossa salvação. Certamente existe mais coisas sobre o Senhor que não nos foi revelado porque não aprova o Senhor revelar. Ela é a única defesa que nós temos contra os erros. Ela é a revelação perfeita. De tudo aquilo que aprove o Senhor nos revelar, isso aqui está perfeito. Perfeito significa feito até o final. Está completa, está finalizada. Não tem mais nada que o Senhor venha a nos revelar que importe para a nossa salvação. Aqui nós temos a história da humanidade, desde a criação, passando pela queda, envolvendo a obra do Senhor Jesus na redenção e nos reportando já como um spoiler para o final dos tempos, quando haverá a consumação de tudo. Ela foi inspirada, como ela mesma nos afirma, e ela é, em nosso coração, autenticada pelo Espírito Santo. Como assim? No momento que você lê, que você põe os olhos na Escritura, o Espírito Santo testifica na sua alma, dizendo, isso é a palavra de Deus. Deus, portanto, se revelou e essa revelação foi escrita. E a igreja é edificada sobre essa revelação. Hoje, sobre essa escritura. A teologia é a ciência que extrai o conhecimento de Deus de sua revelação, que estuda e pensa sobre ela sob a orientação do Espírito Santo. E então tenta descrevê-la de forma a honrar a Deus. O principal intento, pois, da doutrina sagrada é transmitir o conhecimento de Deus, não somente enquanto existente em si, mas ainda como princípio e fim dos seres, especialmente da criatura racional. Franklin Ferreira, falando sobre Tomás de Aquino, diz o seguinte: a distinção entre o conhecimento de Deus por meio da criação e o conhecimento de Deus pela Bíblia
foi desenvolvida profundamente no pensamento de Tomás de Aquino. Ele formulou as doutrinas da graça, da natureza e da graça, dos dois conhecimentos, dos dois métodos para se conhecer e saber a razão da fé. Essas duas teologias, essas duas doutrinas, a da natureza e a da graça, elas estão muito presentes na vida de Martinho Lutero. Lutero formulou para a gente uma doutrina chamada teologia da cruz, que se opõe à teologia da glória, que é a teologia da natureza, que é a revelação de Deus na cruz é superior à revelação de Deus na natureza, porque a gente vai chegar lá. A revelação é o conceito cristão de que Deus opta por se fazer conhecido e torna isso possível por intermédio de sua autorrevelação na natureza e na história humana. A teologia da cruz de Lutero é exatamente a revelação de Deus na história. É uma teologia não especulativa, porque ela é baseada num fato observável. É um fato que teve hora, data, local, testemunhas, personagens, isso está tudo descrito. Não tem especulação a respeito. Qual era o fato? Havia um homem, no meio ali de mais outros dois que eram considerados criminosos, que estava sendo morto como um criminoso. Executado porque tinha, segundo as autoridades religiosas do seu tempo, blasfemado contra Deus. Pronto, aquele era o fato que estava sendo observado. E a partir daí, você tem uma revelação indireta de Deus e que estava oculta ali. Muitas pessoas podem olhar para aquela cena e só enxergar isso. Perfeito? 3 homens, Império Romano ali, judeus, e o cara do meio ali morrendo. E aí podem fazer várias especulações a respeito dele. Um bandido, um mestre, um enganador, um falso mágico, várias coisas. Mas existe algo ali que está oculto. Deus está se revelando em Cristo de forma indireta. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Aquele momento você que está vendo a ação soberana e poderosa de Deus em Cristo, ali, pendurado no madeiro, sendo morto como um cordeiro para pagar os nossos pecados. Essa revelação está oculta. Não é qualquer um que vai entender isso. É só aquele a quem o Espírito Santo revelar. A primazia da autorrevelação da cruz de Cristo, ela se dá justamente porque todas as outras informações revelacionais que você tem, inclusive as da natureza, precisam ser observadas através da cruz. Se qualquer informação que você tem acerca de Deus ou da criação não passar pela cruz, ela é uma informação manca, ela é uma informação incompleta. Ela precisa ser completada. E somente a fé pode fazer isso por nós. Porque, como eu falei, compreender a cruz é algo que tem que ser precedido pelo novo nascimento, tem que ser precedido pelo conhecimento que o Espírito Santo pode lhe dar. O Deus que se revela, portanto, é um Deus que existe. Isso, tanto a teologia da graça, né, que é a teologia da revelação de Deus explícita, ela pode nos dizer, como a natureza. Tanto é possível conhecê-lo pela fé, como pela razão. Paulo nos assegura isso aqui em Romanos. A revelação geral, que é essa revelação natural, aquela da teologia da glória, ela é suficiente para nos trazer a informação que nós deveríamos ter de Deus e que, se nós não temos, nós somos indesculpáveis. Então, ela é suficiente para nos tornar indesculpáveis. Mas a revelação que vem da graça, aquela revelação especial, que em contraposição ao nome revelação natural, ela é uma revelação sobrenatural, porque ela vem do Espírito Santo, ela não vem das coisas. Você pode passar a sua vida inteira lendo a Bíblia.
Se o Espírito Santo não revelar, você vai ter lido um bom livro de sabedoria, de várias coisas interessantes. Mas, para que seja uma informação salvífica, você precisa que o Espírito Santo revele para você o que está escrito aqui. Essa revelação, hoje, nós chamamos ela de Escritura. Então, você tem as duas revelações, a geral e a especial, a natural e a sobrenatural, e essas duas é muito importante que você as tenha juntas. Há consenso na teologia cristã no sentido de que a natureza, ou a criação, dá testemunho de Deus, seu Criador. Esse conhecimento natural de Deus deve ser completado pela revelação, que dá acesso a informações de outra forma intangíveis. Muito bom, a natureza nos diz muito sobre Deus, mas a gente precisa da revelação que foi escrita. Entendo como conhecimento de Deus aquele em virtude do qual não apenas concebemos que Deus existe, mas ainda apreendemos o que importa dele conhecer, o que lhe é relevante à glória, enfim, o que é proveitoso saber ao seu respeito. Ora, se bem que nessa ruinosa situação do gênero humano, já ninguém sentirá Deus, seja como Pai, seja como autor da salvação, até que Cristo se interponha como agente mediador para apaziguá-lo em relação a nós. Se, na tua busca de conhecimento de Deus, na tua busca de relacionamento com Deus, Cristo não estiver no meio, você vai se frustrar na sua busca. Uma coisa é percebermos que Deus, como nosso Criador, nos sustenta com seu poder, nos governa em sua providência, nos provê em sua bondade e nos cumula de toda sorte de bênçãos. Outra, porém, é abraçarmos a graça e a reconciliação que nos é proposta em Cristo. Pode ser que você se satisfaça durante sua vida inteira com um parco conhecimento de Deus que você teve através de observação da natureza, da criação. Pode ser. Você vai entender que existe um Deus aí que governa o universo, que as coisas estão sujeitas a alguma lei que ele estabeleceu, mas a reconciliação com esse Deus só se você tiver Cristo para apaziguar a sua relação com Deus. Infelizmente, o conhecimento de Deus que vem ao homem pela criação é ineficaz por causa do pecado. É justamente o nosso pecado que nos cega, que nos faz não conseguirmos enxergar a Deus como Ele realmente é, necessitando absolutamente que Ele se revele a nós. As especulações filosóficas sem a luz da Bíblia são sempre deturpadas e não levam o homem ao conhecimento correto de Deus. Então, por mais que vários filósofos cristãos e os pais da igreja mesmo utilizaram muito da filosofia, né, como ferramenta, se eles não tivessem a Escritura como base, essa ferramenta seria inútil. Porque nosso Deus é incompreensível. E, falando teologicamente, incompreensível não significa que não podemos saber nada a respeito de Deus. Mas, em vez disso, que nosso conhecimento a respeito dele sempre será limitado. Podemos ter um conhecimento significativo e assimilável de Deus, mas nunca poderemos, mesmo no céu, ter um conhecimento exaustivo de Deus. Não podemos compreender totalmente tudo o que Ele é. A nossa mente é incapaz disso. E aí o Sproul disse uma coisa interessante ali, né? Mesmo no céu, nós temos um conhecimento limitado. Como é realmente grande a diferença entre o conhecimento de Deus que os santos têm nessa vida e aquele que eles terão no céu. Contudo, como o primeiro não deve ser menosprezado por ser imperfeito, o último não deve ser engrandecido acima da realidade. Certo, as Escrituras declaram que então veremos face a face e conheceremos como somos conhecidos. Está lá em 1 Coríntios 13, 12. Mas inferir disto
que conheceremos então a Deus tão completamente como Ele nos conhece é deixar-nos iludir pelos simples sons das palavras e não atentar para a restrição delas. Restrição que o assunto exige necessariamente. Há uma imensa diferença entre serem glorificados os santos e serem eles divinizados. No seu estado glorificado, os cristãos continuarão sendo criaturas finitas e, portanto, nunca serão capazes de compreender plenamente o Deus infinito. Mas nós temos um Deus que se revela em Cristo. Então, sem negar a teologia natural, aquela revelação que está em todas as coisas, os puritanos, em geral, falavam das limitações dela no contexto da cristologia. Cristologia, o estudo acerca de Cristo. Em particular, quando comparada com a maneira que, mediante a sua encarnação, o Filho torna possível o conhecimento de Deus. Aquilo que de Deus se pode conhecer estava manifesto, mas Ele é a expressão exata da sua glória. É Cristo que é a expressão exata da glória de Deus, não a natureza. A teologia natural não pode salvar, mas a teologia sobrenatural pode. O Deus que se revela no cosmos, que se revela no universo, ele é um Deus criador, é um Deus soberano. Você pode inferir muitas coisas sobre ele sem compreender o Deus Salvador, que só se revela em Cristo. Outro dia eu assisti anteontem, assisti um filme, Milagre na Cela 7. Horrível, filme miserável, só de sofrimento, uma tragédia desgraçada. E no final você vê, é um filme muçulmano, né? Tem a teologia islâmica ali. Salvação pelas obras sendo pregada no final do filme, né? Então, o reconhecimento de um Deus Salvador, ele só vem através de Cristo. Não adianta você querer inferir a redenção, não adianta você querer inferir o esquema da salvação de Deus pela natureza, pelo cosmos, pelas coisas observáveis. Você não vai conseguir isso, só através da revelação. Em sentido bíblico, o conhecimento de Deus não significa simplesmente o fato de possuir informações a respeito de Deus, mas sim uma autorrevelação de Deus em Cristo Jesus, que é capaz de proporcionar vida e trazer salvação. Que tem uma coisa interessante. Eu posso conhecer muito sobre alguém e nunca ter me relacionado com ele. Por exemplo, tem 2 personagens aqui da história do Brasil que eu gosto muito e já li, sei lá, umas 8 biografias, 10 biografias de cada um deles aí. Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, e Dom Pedro II, nosso último imperador. Cara, eu já li muito sobre os dois. Tenho muitas informações sobre a vida deles, sobre como eram e tal, mas jamais pude me relacionar com nenhum deles. Então, ter informações sobre Deus não significa relacionar-se com Deus. A revelação está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Nosso conhecimento de Deus é mediado por Cristo. Portanto, Deus só pode ser conhecido em profundidade por intermédio de Jesus, que, por sua vez, somente pode ser conhecido por intermédio das Escrituras. Não adianta você querer ter um relacionamento com Deus se Cristo não se interpuser nesse relacionamento. Não adianta você querer achar, conhecer alguma coisa ou especular qualquer coisa acerca de Jesus, se não for aquilo que a Escritura diz acerca de Jesus. Você vai estar interpondo entre você e Deus uma outra pessoa, uma outra força, uma outra coisa que você quiser aí, um outro ser. Mas Cristo é exclusivamente aquele que foi revelado na Escritura, aquele que a Escritura descreve. Conhecer a Deus, portanto, é relacionar-se com Ele. Podemos traçar uma diferença entre saber algo a respeito de alguém e conhecer alguém. A primeira ideia implica em um conhecimento intelectual ou no acúmulo de informações sobre uma pessoa.
como, por exemplo, sua altura, peso e assim por diante. A segunda ideia envolve a noção de um relacionamento pessoal. Por exemplo, tem um texto bem simples ali, né, que traz essa ideia. Acho que é em Mateus, né, da anunciação do nascimento de Jesus, e diz que José não conheceu Maria até que ela deu à luz seu primogênito. Ora, não conheceu, mas evidentemente ele conhecia, ele se relacionava com ela ali, mas o conhecer, o verbo que é utilizado ali é o mesmo conhecimento que a gente está falando. Isso denota uma intimidade tão profunda quanto a intimidade de um marido com uma mulher. Uma intimidade que faz com que os dois sejam uma coisa só. Essa intimidade só existe, ou melhor, esse conhecimento de Deus, ele só é perfeito para nós, nesse sentido salvífico, quando nós temos essa relação de intimidade, de conjunção entre nós e Deus. É um relacionamento pessoal muito íntimo. Segundo nos diz John Stott, nossa filiação consiste no conhecimento de Deus, sabendo quem Ele é e sendo conhecidos por Ele, na intimidade de uma comunhão pessoal com Deus, a qual Jesus chamou de vida eterna. Abra sua Bíblia em João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ora, aí você me pergunta, perfeito, já entendi que eu não tenho conhecimento de Deus, que não ter o conhecimento de Deus é uma situação trágica para mim, e agora eu preciso conhecer a Deus. Sei onde buscar o conhecimento dele, sei que eu preciso ter intimidade com ele e relacionamento, não basta apenas ter informações a seu respeito, ter diversas páginas e livros a respeito de Deus guardados na mente, dentro da memória, mas eu preciso me relacionar. Para quê? Até que os homens sintam que tudo devem a Deus, que são assistidos por seu paternal cuidado, que é Ele o autor de todas as coisas boas. Daí nada se deve buscar fora dele. Jamais se lhe sujeitarão em obediência voluntária, mais ainda, a não ser que ponham nele sua plena felicidade, verdadeiramente e de coração, nunca se lhe renderão por inteiro. Para que você se sujeite ao Senhor em obediência de coração, voluntariamente, de verdade, você precisa começar a reconhecer nele todas essas coisas, que ele é o provedor de tudo que você tem, que ele é o único alicerce da sua vida, que ele é tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você definitivamente precisa. Isso é uma conscientização muito boa nos nossos dias. Nesses dias que a gente sente falta de tanta coisa, que a gente sente falta de tanta gente, que a gente sente falta de tantos bons hábitos. Ter a consciência de que é o Senhor que nos provê todas as coisas e que Ele é a nossa única real necessidade, isso nos ajuda muito. Aquele que o reconhece por Senhor e Pai, também o julga digno de toda a sua atenção. Em todas as coisas, para a sua soberania, reverencia sua majestade, procura promover a sua glória, seus preceitos obedecer. Se o teu conhecimento de Deus não te conduzir à obediência, é o indício suficiente que você tem de que está lhe faltando o relacionamento com Deus. Que você pode ter, às vezes, um conhecimento correto,
né? O conhecimento bíblico. Está aqui, está na Escritura, você conhece, sabe as coisas de cor, mas Satanás também sabe. O relacionamento com Deus é o diferencial. A obediência é a marca desse relacionamento. Se o teu conhecimento de Deus não for acompanhado, primeiro, se ele não for um conhecimento correto, você já tem um problema aí. Se ele for um conhecimento correto sobre Deus, com boa teologia e tudo, mas não for acompanhado de um relacionamento com Deus, certamente vai lhe faltar a marca da vida. E a marca da vida é a obediência. Espero que Deus abençoe vocês, nos abençoe durante essa semana, que Ele tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso planeta, que Ele nos ajude a passar por esses dias difíceis e que esteja conosco. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, mais uma vez, diante da Tua majestade, nós nos colocamos em oração. Pedimos que o Senhor revele todos os dias o quão pequenos nós somos, o quão indignos, o quão insuficiente é a nossa busca por Ti, se o Senhor não se revelar a nós. Dobra nossos joelhos, coloca nossa vida quebrada diante de Ti, para que o Senhor, como o oleiro que o Senhor é, a refaça. Faz de nós verdadeiros adoradores, Senhor. Faz que nós Te adoremos em espírito e em verdade. Faz que nós sejamos obedientes. Relaciona a Tua vida com a nossa, Senhor. Não nos deixe solitários, principalmente no momento em que nós precisamos tanto de companhia, da Tua companhia. É a que nos basta, é a que nós necessitamos. Esteja conosco, esteja com nossos governantes, esteja com os médicos, com todos aqueles que trabalham com os doentes, esteja com os doentes, esteja com as famílias enlutadas, esteja com aqueles que lutam para sobreviver diante da falta de emprego, de trabalho, de recursos financeiros. Cuida de nós, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia de nós. Abençoa a Tua igreja espalhada sobre a terra, que também está passando por todas essas dificuldades, e mais as perseguições que são comuns à igreja. Tem misericórdia do Teu povo. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, Senhor.